Olá, boa noite, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus reine nos nossos corações. Eu quero saudar você com o shalom de Deus, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja no comando de toda a nossa vida. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Dora Barros, eu sou missionária. Eu faço esse trabalho com muita honra, com muito prazer, porque eu sei que tem pessoas aqui que já fazem parte da minha vida, porque a gente conversa e eu escuto alguns comentários, eu leio alguns comentários, né? E eu escuto algumas conversas de pessoas que são mais presentes na minha vida, de pessoas que estão comigo no dia a dia. Então eu sei que Deus está abençoando esse canal e para que a gente possa entrar na mensagem de hoje, eu quero pedir para você, pedir que você compartilhe essa mensagem de hoje, que você que já é inscrito no meu canal, compartilhe a mensagem, manda para aquelas pessoas que você ama, que você quer ajudar, e você não sabe como ajudar, e às vezes a gente diz assim, eu não sei o que fazer para ajudar uma pessoa, ou um amigo, ou uma colega, ou um colega. E quando a gente compartilha uma mensagem dessa, a gente está ajudando. Porque eu vou falar hoje de um assunto que tem muito a ver com esse tipo de ajuda. Às vezes a pessoa que nós queremos ajudar, ela não precisa de muita coisa, mas ela está precisando de algo que é tudo, que é uma mensagem tipo essa de hoje. Uma mensagem que fala sobre nossas emoções, baseada no evangelho que cura, que liberta, no evangelho que salva. E eu vou falar hoje sobre isso, mas enquanto eu não entro na mensagem, eu quero dizer, encaminha, compartilha, se inscreve no canal, deixa aquele comentário, que assim a gente vai estar ajudando muito mais pessoas, tá bom? Eu fico muito feliz de ter você por aqui. Você já é da minha família. Então, o título da nossa mensagem de hoje é Uma Nova Visão de Si Mesmo. Você tem uma nova visão de você mesmo? Como é que você se vê? Eu vou falar nesse assunto baseado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6 até o 18. A gente vai lendo e vai comentando. Eu quero dizer que quando a gente se propõe a fazer um trabalho como esse, eu quero, assim, compartilhar com você uma coisa que talvez você não saiba, talvez vocês ainda não saibam, que vocês são extremamente importantes para mim nesse trabalho. Eu não faço esse trabalho só. Eu preciso de vocês, eu dependo de vocês para vocês me ajudarem que esse assunto chegue a outras pessoas, a outras mulheres, a outros homens, aos jovens, porque tem muita gente que está com as suas emoções muito machucada, tem pessoas que estão com as suas emoções ainda assim muito ferida, né, por condições, por frases que ouviram, por momentos de vida, porque a vida, ela realmente, a vida ela não é fácil, né? Mas se a gente souber conduzir a vida que o Senhor nos deu, nós vamos conseguir dar passos na nossa vida que depois nós vamos agradecer a Deus porque aconteceu naquele momento, aquela situação. Então, no Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos de 6 ao 18, fala de uma mulher que ficava à beira do poço de Jacó. Então, nós vamos ver a situação daquela mulher e nós vamos trazer para a nossa realidade hoje, para ver como nós podemos usar a palavra de Deus para cuidar das nossas emoções. Nós vamos ver como Jesus, que é mestre das nossas emoções, Jesus é mestre das emoções. Ele pode trabalhar em nós de uma forma que a gente possa ter a cura, que a gente possa obter através do conhecimento dessa palavra, a gente pode curar nossas emoções. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo dos 6 ao 18. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se à beira do poço. Isto era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus:
dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido comprar comida. E aí, seguindo o versículo, diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Depois vou comentar sobre isso. O que nós podemos aprender com essa passagem? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Jesus respondeu: quem bebe desta água terá outra vez sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha, continuando aqui no versículo 15, a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. No 16, ele disse: vá, chame seu marido e volte. As pessoas que estão mais próximas de nós, elas têm uma opinião. As pessoas que estão mais distantes de nós têm outra opinião. Porque conforme a intimidade que elas vão tendo com nós, com a gente, elas vão nos conhecendo melhor. E a partir do momento que elas vão nos conhecendo, elas vão tendo opiniões a nosso respeito. Então, a opinião que as pessoas têm de nós depende do grau de intimidade que elas têm com a gente, que nós temos com elas. Então, se eu conheço bem uma pessoa, eu tenho uma opinião dela. Se eu não conheço muito bem aquela pessoa, vocês, por exemplo, me veem, me assistem, ouvem falar, eu falo, vocês têm uma opinião a meu respeito. Mas aquelas pessoas que me conhecem pessoalmente, ou que já têm mais uma intimidade, que conversam mais comigo, ou através de mensagem, ou que sempre estão conversando comigo, elas têm outra opinião a meu respeito. Mas eu não quero falar aqui da opinião que vocês têm sobre mim. Eu quero falar aqui da opinião de uma mulher a respeito dela mesma. Eu quero falar aqui da visão que essa mulher tinha a respeito dela mesma, de como ela se via. Porque uma coisa é o que as pessoas pensam, é o que as pessoas comentam, é o que as pessoas acham. Outra coisa é o que eu penso de mim. Quando eu estava elaborando essa mensagem, eu estava comigo mesmo, eu estive comigo mesmo. E eu fiz algumas perguntas. Quem eu sou? Como é que eu me vejo? De que maneira eu me vejo? Que importância eu tenho para mim? Que importância eu tenho para mim mesmo? Como é que eu me vejo? Você já fez essa pergunta para você mesmo? É muito importante que você faça, porque tem tudo a ver com o autoconhecimento. E nós vamos ver nessa mensagem que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor Jesus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós procuramos conhecer a Deus, mais nós nos conhecemos. E isso é autoconhecimento. Então, se você quer se autoconhecer, se aproxime de Deus, do seu Criador, porque Ele lhe criou, Ele sabe como você é. Então, a gente observa o que eu posso dizer de mim mesma. E você? O que você pode dizer de você mesmo? Nós vemos aqui que Jesus, ele quer que você tenha uma nova visão de você mesma. Foi o que aconteceu com aquela mulher lá do poço. Olha só, a visão que você mesmo tem a respeito de você, da sua autoestima, da sua autoimagem. Aquela mulher, ela tinha uma autoestima muito baixa. Ela tinha uma baixa autoestima. Por quê? Veja que quando Jesus se aproximou, perguntou dela, ela disse que não era como era que um homem
que um judeu ia pedir água para uma samaritana. Olha como ela se via, ela já carregava dentro de si, ela já carregava no seu coração, nas suas emoções, um complexo de exclusão, um complexo de inferioridade. Era assim que ela se via, era daquela forma, como uma samaritana que ninguém queria por perto, que um judeu, que era impossível ela conversar com um homem, ainda mais judeu, né? Porque o judeu não se comunicava, então ela carregava uma dor, ela carregava uma tristeza dentro dela, né? Então Jesus ele não estava mais ali querendo saber da água. Jesus tocou num ponto que foi muito importante para aquela mulher, mas naquele momento despertou nela um gatilho. Porque quando a Bíblia diz que Jesus estava à beira do poço, e era meio-dia, por volta de meio-dia, e aparece uma mulher para tirar água, ela escolheu um horário que ela imaginava que não tivesse ninguém ali naquele poço, para que ela pegasse a sua água. E Jesus chegou, não só chegou um judeu, né? Como esse judeu ainda pediu-lhe água. Aquilo causou um espanto, causou um gatilho, disparou naquela mulher um gatilho. Como uma mulher samaritana veio servir um judeu? Não tem como. Na mente daquela mulher, no entendimento daquela mulher, não haveria essa possibilidade. E ela diz para ele: como é que você pede água? Ainda vem me pedir água para que eu lhe dê de beber? E Jesus entrou nas emoções dela e disse assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você era quem pediria e ele lhe daria a água viva. Então Jesus começou a entrar, Jesus começou ali uma conversa e começou a se aprofundar num assunto que ela não gostaria que tocasse, que ela não queria mexer, porque aquilo ali era um sistema que ela carregava, que ela já tinha aprendido que era daquela forma. Porque é assim que acontece na nossa vida hoje. A gente aprende as coisas de uma maneira que a gente não quer que toque, a gente não quer que mexa. Aquilo está guardadinho ali nas nossas emoções e a gente não quer que mexa. A gente não quer que ninguém venha trazer à tona aquele assunto. Então foi mais ou menos por isso que ela foi naquele horário. Porque ela não queria ninguém ali por perto, né? Então Jesus respondeu: quem beber da água que tu tens aí, quem beber dessa água que tu tens aí, voltará a ter sede. Mas se beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Aí Jesus diz: pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo que se você tiver disposição para buscar essa água e deixar essa água entrar nas suas emoções, no seu coração. Jesus ali não estava mais falando do poço de água. Jesus ali estava falando de um coração cheio ou vazio. Jesus estava falando de um coração cheio de dor, cheio de preocupações, cheio de mágoa, cheio de tensão, cheio de preconceito, de rejeição. Jesus estava falando ali de um coração excluído, de um coração que se sentia excluído. E o Senhor disse à mulher, a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, não precise mais tirar a água aqui. E ele disse: vá, chama seu marido e volte. É nesse aqui, esse é um ponto que Jesus tocou, que aquela mulher não queria que tocasse. Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, ela respondeu. Jesus disse: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem vive agora não é seu marido. Jesus entrou nas emoções dela, Jesus foi puxando, porque o reino de Deus é profundidade. O reino de Deus não é coisa superficial. Jesus viu que a conversa com aquela mulher não podia ficar só naquele papo ali.
Jesus viu que tinha que ser mais profundo, porque muitas das vezes a gente vai fazer uma terapia e a gente vê que é preciso várias sessões para que você ou a pessoa consiga se abrir e falar o que aconteceu. É necessário várias sessões. Jesus foi ali um psicólogo, o melhor dos psicólogos. Jesus conseguiu de imediato dizer para aquela mulher o que ele estava fazendo ali, o que ele queria dela, né? Então Jesus disse: você falou a verdade, você já teve 5 maridos. E o homem que você tem hoje não é seu marido. O que acabou de dizer é uma verdade, mas aquela mulher também, ela entrou na conversa, ela conseguiu entender que ele era um profeta, para ela ele era um profeta. Então nós vemos aqui que as pessoas, ela tinha uma autoestima baixa, né? Jesus acabou mexendo com as emoções daquela mulher. Jesus disparou gatilhos emocionais naquela mulher. Aquela mulher estava presa à exclusão pelo fato de ser samaritana. E você? Está preso a que frase, a que história do seu passado, a que história você está presa ou preso? A que momento da sua vida você deixou grudar em você as crostas da dor, das feridas emocionais? Em que momento da sua vida você deixou que essas feridas, que essas frases ditas por alguém, de alguém que se acha importante demais, de alguém que estava acima do bem e do mal, de alguém que disse algo para você que veio que deixou em você sequelas nas suas emoções, que você até hoje você sofre, que até hoje você chora, que você não sabe para onde ir, o que fazer. Você está diante de Jesus. Jesus está diante de alguém que pode te dar a água da vida, que jorra para a vida eterna. Jesus ajusta naquele momento o foco daquela mulher. Aquela mulher estava tão focada na possibilidade, na situação dela de samaritana, que ela só falava aquilo, ela não conseguia dizer outra coisa. Ela estava focada na exclusão, num sistema que ela já tinha aprendido, que tinha que ser daquele jeito, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. Então ela levava aquilo ali, era o foco dela. E você, aonde está o seu foco? Em que momento da sua vida aconteceu algo que você paralisou ali? Em que momento da sua vida? Qual era a sua idade? Qual era o tempo que você estava vivendo? Porque na vida, tudo tem um tempo. Talvez você tenha passado por uma situação e você disse assim, agora isso acabou comigo, e você se definiu ali. Você até hoje se define por aquilo que aconteceu no passado, né? Então, eu não posso me definir por algo que aconteceu na minha vida. Eu não posso mudar a minha história, a minha biografia, aquilo que aconteceu comigo na minha vida, na minha jornada de vida. Eu não posso deixar que isso venha definir a minha vida, a minha história daqui para frente. Mas uma coisa eu posso, e você também pode. Você não pode apagar o que aconteceu, você não pode voltar no tempo, mudar a sua história. Mas tem uma coisa que você pode: deixar Jesus entrar na sua história a partir de agora e mudar o rumo dos seus pensamentos, mudar a sua trajetória de vida daqui para frente. Pedir de Deus que você possa conduzir a sua história de uma forma que você viva o presente. Porque tudo acontece no presente. Toda a sua vida pode ser transformada a partir de agora ou a partir do momento que você decidir. Porque é decisão, você decide o que você quer ser.
Você pode escolher como lidar com as frases e com as palavras que lhe disseram. Você pode lidar com aquelas palavras quando alguém, talvez... Porque tem pessoas que se acham muito importantes, tem pessoas que se acham em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos nós estamos nos encontrando pessoas que se acham muito, que se acham, estão acima do bem e do mal, sabe? Mas então, em que momento da sua vida você encontrou um indivíduo desse? E lhe disse palavras que foram fortes demais para você, ele causou uma ferida nas suas emoções, no seu coração, né, na sua alma. Então, como é que você vem conduzindo, vem administrando essa situação? Eu quero dizer para você que Jesus hoje, ele lhe convida, assim como ele convidou aquela mulher a viver uma nova vida. A partir daquele encontro, aquela mulher teve uma visão de si mesma. Ela descobriu, na verdade, quem ela era. Porque ela encontrou uma pessoa, alguém que parou e lhe deu atenção. Ela encontrou alguém que lhe ouviu, que ouviu a sua história. Alguém que foi se aprofundando na história dela até chegar lá no ponto que ela queria. Até no ponto dela conseguir se descobrir quem ela era. Então, é isso que Jesus está fazendo. Jesus está te convidando hoje para você descobrir quem você é. Dizendo para você, a partir de hoje, eu quero que você tenha uma nova visão de você mesmo. Nada de ter aquela autoestima baixa, nada de ter uma visão negativa da sua imagem, nada de ter uma visão negativa de você. Porque alguém um dia disse que você era burra, porque alguém um dia disse que você era velha, que você era feia, ou era feio, ou era... tanto faz. Mas alguém um dia disse isso para você e você grudou aquilo ali nas suas emoções, você gravou aquilo ali. E de vez em quando alguém toca num assunto desse, é como um gatilho emocional. Dispara em você e você nem sabe por quê. Porque as pessoas não sabem. Porque as pessoas não sabem a sua reação, o que aconteceu. E quando você reage, é porque alguma coisa trouxe na sua memória aquilo que aconteceu. Então, Jesus aqui, ele está dizendo, o meu reino é profundo, eu preciso ir mais a fundo nessa mulher. Ela está muito machucada, ela tem uma imagem negativa a respeito dela mesma. Ela se vê como uma samaritana. E você como se vê? Como uma mulher feia, como uma mulher incompetente, como uma mulher dependente. Você não é isso. Você é uma mulher lavada e comprada pelo sangue de Jesus. Você é Jesus não faz acepção de pessoas. Se você é homem, se você é mulher, se você é samaritana, se você é judeu, se você é gentil, Jesus ama você. Jesus ama você, Jesus me ama. Então, eu quero dizer para você hoje, Jesus está te dando essa visão, uma nova visão de você. Se até hoje você se via, né? Você se via como uma pessoa que não que não conseguia dar um passo sozinha, que você não conseguia arrumar um emprego, porque você já é velha, sabe? Essa palavra velha tem que sair da sua boca, da sua mente. Não existe essa coisa de você ser velha, se você ser velho. Porque eu não posso fazer isso, porque alguém um dia me disse que eu sou incompetente. Eu não posso tirar minha habilitação, eu nem vou lá me inscrever porque eu sou burra. Eu passei a minha vida inteira ouvindo que eu era uma pessoa burra, que eu não levo jeito para isso, que isso não é para mim. Quando você fica pensando dessa forma sobre a sua vida, você está atraindo para você coisa ruim. Você só vai atrair para o seu lado, para a sua volta, gente igual a você, que pensa igual a você. Então, começa a alimentar a sua mente, começa a limpar os seus pensamentos, começa a limpar a sua mente a partir de agora, limpar o seu coração, pensar diferente. Porque Jesus está dizendo para você, hoje eu estou te dando
a água viva. Hoje eu estou diante de ti. Jesus esteve diante de um poço que ele ia tirar a água, e hoje Jesus está diante do teu coração. E hoje você está diante de um psicólogo, que é Jesus. Eu quero trazer aqui uma ilustração que vai servir muito bem para você. E eu quero dizer também que tudo que eu estou falando aqui, eu já vivi. Isso aqui são experiências, são vivências, são coisas que eu estou falando porque serve, porque Deus ele é maravilhoso. E ele fez com tanto carinho, com tanto amor, e ele não quer que você sofra. Ele não fez com sequelas, ele não fez com nenhuma deficiência. Ele não fez para você viver sofrendo, sendo dependente e sofrendo por viver presa a feridas, ao passado. Eu quero dizer que essa ilustração fala de dois pescadores e um barco. Lógico, pescadores só pode ter barco. Então, dois pescadores tinham um barco pequeno, e esse barco era muito eficiente. Esse barco, ele resolvia o problema dos dois pescadores. De repente, um momento, o barco começou a ficar muito pesado e não rendia, não era mais tão eficiente como antigamente. E eles resolveram que tinham que trocar o óleo lá do motor, fazer uma revisão, trocar umas peças. E eles fizeram porque eles achavam que o problema estava na máquina, que estava lá dentro do barco. E eles pegaram, fizeram isso e foram andar no barco. Continuava lento, não saía quase do lugar, não rendia, não produzia. Resolveram que o motor estava velho demais e que eles iam trocar o motor, botar um motor novo no barco. Fizeram isso e também não solucionou o problema. Então eles ficaram preocupados, foram procurar um pescador mais experiente. E o pescador experiente chegou, olhou para o barco e disse: puxem o barco para a terra. Eles puxaram o barco e aquele homem experiente pegou e deu uma espátula para cada um deles. E disse: o problema do barco não é o motor, não é troca de óleo, não é revisão, não é um motor novo. O problema do barco está nessa sujeira, nesse lixo que está colado no casco dele. Então vocês vão raspar toda essa sujeira que está aí, esse lixo, essa crosta de por onde o barco já tinha passado, ele tinha colado nele muita sujeira, muito lixo. Estava tudo ali colado no casco do barco. Então quando vocês rasparem tudo isso aí, que tiver tudo limpo, vocês botem o barco na água e vão navegar. E eles fizeram isso. E rasparam toda a sujeira, botaram o barco na água e foram fazer o que o outro tinha mandado. E o barco estava perfeito. Então, esse barco é o seu coração. Esse barco são as suas emoções. Está cheio de sujeira, cheio de lixo. Por onde você já passou, pelas vidas que você já andou, pelas palavras, pelas frases que você já ouviu. Está tudo colado nas suas emoções. Mas é possível que Jesus hoje esteja te dando uma pazinha feita com o sangue dele, para você retirar e remover toda essa sujeira que deixaram aí. Tira, limpa, se permita que você viva. Quando tudo isso acontecer, que Jesus limpar, que você passar, que você acreditar, que você tiver fé, que isso está acontecendo na sua vida, você vai ficar mais leve, você vai conseguir viver o momento presente. Porque toda essa sujeira aconteceu em algum momento da sua vida, em alguma fase da sua vida. E você vai entender que essa sujeira está colada aí em você. Quando Jesus tirar com o seu sangue, quando Jesus passar o seu sangue em você, na sua mente, nas suas emoções, você vai ver o quanto que você vai viver leve, o quanto você vai ter paz, o quanto que você vai ver que a sua mente é um lugar que você pode viver e sentir a paz de Deus. Você vai ver o quanto vale essa paz de saber que viver no presente, que viver o presente, que viver o momento de Deus, o momento agora, sim, presente com Deus, é muito gratificante.
Então eu quero deixar essa palavra para você, que Deus abençoe você, que você consiga entender que não sou eu, que não é o homem, que não são as nossas palavras, mas é o sangue de Jesus. É a palavra de Jesus que faz acontecer na nossa vida. Então Deus abençoe você, fica com Deus, tenha uma semana abençoada, que o Senhor Jesus possa entrar na sua vida e fazer o que Ele fez na minha vida. É o que eu te desejo. Porque na minha vida Ele só tem me dado paz, me dado um novo direcionamento. E hoje eu consigo me olhar no espelho e ver uma nova versão de mim mesma. Que você consiga, a partir de hoje, a partir de agora, ter uma nova versão de você mesmo. Você não tem mais ferida. Você já é curada. Você é lavada. Jesus ama tantas mulheres. Jesus tem um carinho especial pelas mulheres. Deus abençoe você.